Sabe quando você está diante de uma obra de arte e você sente que algo acontece? Você sente uma certa suspensão de sentidos. Parece que você, olhando aquela obra, evoca e transborda uma série de significações dentro de si que você passa por um período muito curtinho de suspensão do sentido e do desejo, simplesmente se deleitando diante de uma obra de arte ou de um momento específico numa relação com um objeto. Sim, estamos falando de uma experiência estética. Sim, o belo está ali. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos que eu estou gravando sobre a criatividade. Nesse vídeo, eu vou trazer o segundo eixo para pensar sobre a criatividade, a relação da beleza com a criação. Arthur Schopenhauer é um dos pensadores que mais eu tenho seguido ultimamente para entender as questões estéticas. Ele aprofunda um pensamento derivado do Kant, em que há um mundo externo e há um mundo de representações internas. O Schopenhauer tem grande influência oriental, de grandes pensadores orientais. Ele busca, na filosofia oriental, esse entendimento de como funcionam esses dispositivos internos nossos para que a gente entenda o mundo de uma maneira muito particular. Schopenhauer coloca a divisão entre o que ele chama de vontade e um mundo de representação. O que ele chama de vontade é muito parecido com o que o Kant chama de coisa em si, que é algo do mundo real que independe da nossa interpretação, que aquilo simplesmente existe. E ele diz que nós não temos acesso a isso, mas antes nós temos acesso a uma representação disso que é tomada pelo nosso poder conhecer, pela nossa sensibilidade, pelo nosso mundo sensorial e a rama de significações que isso vai desenvolver dentro da nossa compreensão. Aproximar o pensamento do Schopenhauer para pensar sobre criatividade é um intuito de beber de sua fonte para entender um pouco uma relação que me parece muito plausível. A ideia de que há um mundo externo que acontece independente do nosso desejo, em que esse mundo nós não temos acesso a ele, e o que nós temos acesso é uma cadeia de representações, para usar os termos do Schopenhauer, em que essa vontade, que é o que ele chama o mundo externo, age por si própria, é independente do nosso desejo, mas que nós nunca vamos ter contato essencialmente com ela. Porém, nós vamos ter interpretações no campo de representação desses elementos que são externos a nós, impactando no nosso interno. A beleza, ela está nisso tudo. A criatividade está nesse confronto do mundo que é impalpável, junto com a negativa do meu desejo, e a beleza está nesse movimento. Freud foi um grande leitor de Schopenhauer, e ambos defendem a ideia de que nós temos inserções culturais. Eu resgato um pouco da ideia do vídeo em que eu trago a questão da cultura. O quanto nós, enquanto seres humanos, reivindicamos a arte, posto que ela é uma expressão cultural, de uma vivência coletiva. Isso é muito importante de pensar, porque enquanto o mundo externo ele é impalpável, ele é inatingível, é impossível se ter acesso a esse mundo, a não ser pelas representações que criam sentido. Olhar para essas representações é extremamente importante para a arte, porque elas se dialogam e elas comunicam com uma cultura. É muito interessante pensar que essa gama de representações que nós temos, essa variedade de representação, ela faz parte do nosso mundo interno, enquanto vivências e subjetividades extremamente particulares, mas uma vez que também pensamos que vivemos numa sociedade que produz uma cultura,
em que o meu particular ele está inserido de certa forma dentro de uma lógica de uma grande cultura. A vivência coletiva cria essa articulação, e é muito interessante pensar por esse lado o quanto frutífero pode ser o pensamento em arte. Dentro dessa lógica de representações, a gente pode olhar para diversas formas que ela pode aparecer, como por exemplo as linguagens, como por exemplo a pintura, a arte. Essas diferentes linguagens artísticas, elas são a criação por essência, assim resgatando um pouco da primeira parte desse vídeo, elas são por essência o que o mundo coloca pra gente diante do nosso desejo. Se esse mundo é inatingível e totalmente desconhecido e eu não consigo acessar esse mundo segundo a lógica do Schopenhauer, eu preciso criar uma representação no sentido, porque nós humanos somos seres que vivemos do sentido. Vivemos para criar sentido para as coisas. A ausência do sentido, ela provoca uma dimensão desastrosa, no sentido da palavra desastre, desastro. Grandes pensadores como Kant e Schopenhauer e tantos outros ainda, se formos resgatar os pensamentos da Grécia, dizem que nós somos seres inclinados ao belo. Nós temos uma tendência natural a nos atrairmos pela beleza e nós temos uma tendência natural a coexistir dentro dessa beleza. A questão da pulsão de vida, a questão do eros, ela é constitutiva, orientada para a beleza. Isso está no nosso conteúdo diário, nos mínimos detalhes. Veja bem, o carinho como a gente arruma a mesa do jantar, por exemplo. O carinho como a gente faz um bolo, e quando a gente vai desenformar esse bolo, nós dizemos, tá lindo, ele tá perfeito, não quebrou. E a gente até comemora quando a gente desenforma e não quebra o bolo. A questão da beleza e a nossa inclinação à beleza, ela é extremamente complexa no meu ponto de vista e muito longe de tentar sintetizar isso, porque há uma pluralidade de belezas. Há algo que, uma intencionalidade construtiva, constituinte, de pulsão de vida, de eros, erótica, no sentido de resgate do eros, de vontade de construir, que cria esses símbolos, que cria esses códigos e que satisfaz o nosso desejo, ainda que parcialmente. Entretanto, o que está presente numa certa cultura que é construtiva e constituinte para ela, talvez não crie um correlato numa outra cultura. Uma não invalida a outra. É um grande paradoxo para a gente pensar sobre a pluralidade e a autenticidade das coisas dentro de uma pulsão construtiva. Eu friso bastante a questão da pulsão construtiva porque, no meu entender, a criatividade está relacionada a eros, a uma pulsão construtiva, inclinada e orientada pela beleza, buscando o máximo da beleza possível no falar, no tratar, no criar relações, no produzir obras de arte, ainda que a lógica representativa não seja a mesma que a minha, ou que a sua, ou que a da nossa cultura, mas ainda produzindo uma questão construtiva. Eu friso essa questão porque, do contrário, são pulsões destrutivas, do contrário, são pulsões que desconstroem. Caminhar por veias desconstrutivas é afastar-se do belo, da beleza, e talvez não condiz com uma construção criativa. Mas caminhando por caminhos mais construtivos, o último ponto da beleza, e eu reaproximo o Byung-Chul Han, para pensar que a beleza exige um véu, o véu de Maia. Você entrevê as questões através desse véu. O cuidado de manter esse véu e essa opacidade no tratar, no agir, no criar, para o Byung-Chul Han é a expressão do belo. A beleza, ela necessita de um desvelamento, de um certo recolher. E nisso eu posso trazer a ideia, por exemplo, do Leonardo da Vinci, dizendo que
você cria uma pintura, mas não entrega tudo na pintura. Deixa um pouquinho pro observador tentar colocar, embutir ali um pouco do seu desejo, do seu conjunto representativo, do seu conjunto simbólico dentro daquela pintura, para que aquilo fique com um certo véu, para que aquilo crie um certo enigma. E preservar o véu, a opacidade do enigma, gera essa possibilidade do conjunto de representação se comunicar com esse objeto. E isso nos dá essa satisfação do desejo, ainda que parcialmente estabelecido. Eros está presente em todos os processos. E ele dá a mão à beleza dessa maneira do olhar através, do poder depositar-se diante daquilo, colocar seu desejo naquela questão, criar essa comunicação, satisfazendo o desejo parcialmente, e olhando para esse sentido em que o mais importante, sobretudo, não é desvendar a obra de arte, desvendar, tirar a venda dela, é preservar a opacidade, é preservar nas nossas atitudes cotidianas uma certa opacidade, um certo olhar. A beleza exige o não desnudamento, ela exige o não escancaramento de todas as nossas questões. A tentativa sempre me parece, com o pensamento do Byung-Chul Han, que todas as vezes que nós desvendamos, desnudamos alguma questão, ou que nos é entregue sem essa opacidade, sem esse véu, nos tira a possibilidade de representar aquilo. E talvez esse fragmento do mundo sem sentido, por falta de representação, seja tão violento que a gente não consegue considerar isso como uma beleza. Bem, e para finalizar a nossa questão do belo, o belo exige tempo. A beleza não acontece também de uma hora para outra, de uma maneira repentina, fácil e lisa, e altamente consumível e de um jeito que você engole essa situação de uma maneira muito rápida. A beleza exige um tempo e é importante demorar-se na beleza. Para aquele bolo ficar perfeito, quando você vai desenformar, segundo a minha avó, você não pode nem desenformar muito quente nem muito frio. Tem um tempo preciso para a forma ficar morna, que é o tempo possível de se colocar a mão, fica a dica. E quando você segura o bolo e desenforma e ele está lindo, é o que a gente chama, aquilo levou um tempo. Não dá para adiantar e não dá para deixar passar. A beleza, ela exige um tempo de reflexão, ela exige um tempo para que a minha pulsão representativa crie uma conexão com aquele véu, através daquele véu, com o objeto que eu estou vendo. Se a gente não se dá esse tempo, é muito provável que a gente esteja se desconectando dessa possibilidade erótica, no sentido de Eros, de criar essa relação com a beleza e viver ela de uma forma mais satisfatória e bem mais prazerosa do que seria um simples aceite de objetos lisos e que não trazem confrontos, questões, rugas e pensamentos. Essa orientação ao belo é o que nos faz ler uma poesia, é o que nos faz sentir essa comoção, se é que podemos chamar assim, diante das belezas naturais, diante das representações e dos gestos sociais, diante de um mundo construtivo, de uma pulsão que quer construir, que quer criar significados, que quer se vincular. Acredito que olhar para a beleza no sentido de constituinte do ser humano pode ser um movimento muito prazeroso e muito agradável, desde que a gente se permita sentir o prazer e a agradabilidade trazida pela beleza e nos orientarmos aí através dela. Bom, as dicas de leitura de hoje não podem deixar de ser o Kant. Esse livro eu já devo ter indicado algumas vezes aqui, mas é fantástico. Crítica da Faculdade do Juízo.
Ele é um livro muito interessante. O Kant, eu crio esse recorte da estética, eu não li ainda todo o pensamento kantiano, mas é um livro que traz reflexões muito importantes. Foi uma leitura que ampliou muito a minha mente. Estou relendo e ainda tentando absorver tudo. É uma leitura muito gostosa, porém exige um trabalho, exige um tempo, por isso talvez belo. A segunda é a Metafísica do Belo, do Arthur Schopenhauer. Eu tenho um carinho muito especial por essa obra. Ele traz pontos que para mim fazem muito sentido em relação a esse olhar para o mundo. As outras leituras do Schopenhauer, O Mundo como Vontade como Representação, fantástico para embasar um pouco do pensamento da estética dele. Mais uma vez, Byung-Chul Han, trouxe ele de novo para esse vídeo, provavelmente vou trazer no próximo também. A Salvação do Belo, como disse no outro vídeo, é um livro sensacional para pensarmos a estética nas nossas relações de hoje. E a última, para inaugurar o que nós traremos no vídeo parte 3, Donald Winnicott, O Brincar e a Realidade. Donald Winnicott, psicanalista, que eu sigo já há algum tempo, seu pensamento, seus textos, ele traz afeições do ser humano com um olhar muito bonito para ele, né? Com o olhar dessa sensibilidade, dessa orientação pela criatividade e pelo espaço potencial criativo que todos nós temos e podemos diante da nossa cultura. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Meu Instagram tá aqui, desse ladinho. Se vocês quiserem seguir um pouco mais desse caminho de pesquisa que eu tenho feito, eu tenho postado algumas questões de pesquisa, alguns caminhos, tenho aproximado um pouco do pensamento também das artes visuais, um pouco mais na prática lá, então se vocês quiserem, tá aqui. Comentários aqui embaixo, vamos manter vivo esse debate da cultura, da beleza, da estética. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, porque lá vem a parte 3, semana que vem eu posto, e nós vamos continuar discutindo a questão da criatividade e olhando para as funções humanas e as nossas relações através da estética e através da produção artística, que são elementos fundantes aí para a nossa vida em conjunto social. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até mais!